glória, Senhor Deus. Como é bom servir ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos seguindo uma história que tem sido para nós de muitas lições. Quando nós nos apegamos às verdades da Escritura e fazemos dela a nossa bússola para seguir na direção correta. Nós vimos os episódios finais desses dois reis, Josafá e Acabe, o resultado que deu na aliança que os dois fizeram. Josafá era um rei bom, a Bíblia registra isso aqui, ele foi correto diante de Deus, e é claro, perfeito ninguém foi, ele tem também os seus detalhes aqui, que vai mostrar que ele não foi tão certinho como parece, mas um rei que não desagradou a Deus, andou nos caminhos do Senhor, não fez nenhuma dessas atrocidades cometidas pelos outros reis, especialmente pelos de Israel. Mas ele cometeu um erro grave, nós vimos isso na aula passada. Ele fez uma aliança com Acabe. E um servo de Deus, em hipótese alguma, deve fazer aliança com o ímpio. Acabe era ímpio, não temia a Deus, andava conforme a sua própria vontade, seguia as instruções e os impulsos de sua mulher Jezabel, e por isso não era nem um pouco conveniente que esses dois homens fizessem aliança. Mas o Senhor Deus teve misericórdia e poupou, naquele momento, a vida de Josafá, mas puniu a vida de Acabe. O texto diz que Josafá começou a reinar, que resumindo a sua história, aos 35 anos de idade, e reinou 25 anos em Jerusalém. E ele andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, nem para a direita, nem para a esquerda, fez o que era reto perante o Senhor. Mas ele não fez uma coisinha só que poucos reis fizeram. Aliás, nenhum rei fez. Os altos. Você deve se lembrar dos altos lá em Jeroboão, filho de Nebate. Aquilo se tornou, de certa forma, eu fico imaginando talvez que se tornou uma força política. Ninguém tinha coragem de mexer ali. Só Josias vai mexer ali no final da história. Fica todo mundo quieto. Eu fui bom, fui reto. Ele eliminou os prostitutos cultuais. Pessoas que faziam orgias e tanta coisa errada, ele foi cortando tudo isso e foi adorando a Deus. Ele não se curvou diante de Baal, ele destruiu toda a idolatria que tinha, mas lá nos altos ele achou por bem não mexer. Tem coisa que parece que precisa de mais ousadia, de mais coragem. Parece que no meio da igreja tem essas coisas. A pessoa pode, às vezes, eu acho isso aqui errado, mas eu vou deixar isso aí, para não mexer com isso aí não, porque isso aí não é legal. E então Josafá cometeu esse erro. Diz assim, nos altos não se tiraram. Nele o povo sacrificava e queimava incenso. Eles adoravam ídolos e queimavam incenso a ídolos e a Baal e a outros deuses. Ele então viveu em paz com o rei de Israel. Com Acabe, nunca foi de guerra, nunca foi homem de briga, com aquelas confusões que sempre Israel e Judá tiveram suas controvérsias e brigaram durante muito tempo. Mas ele exterminou da terra o restante dos prostitutos cultuais que ficaram ainda durante o reinado do seu pai. E fez Josafá navios para ir a Tarsis, para irem a Ofir, fez grandes navios para ir a Ofir atrás de ouro, mas os navios naufragaram e eles não puderam trazer absolutamente nada. Eles foram quebrados em Ezion-Geber. Agora, uma coisa que parece que Josafá aprendeu. Ele fez aliança com Acabe. E você viu na aula passada. Eles se juntaram, foram para a guerra juntos. E o prejuízo foi tremendo. Foi aquela história de trás aqui uns profetas para falar em nome do Senhor. Acabe trouxe os profetas falsos. Ele exigiu que pelo menos tivesse pelo menos umzinho de Deus. O profeta de Deus falou a verdade. Mas isso deu uma lição para Josafá. Porque ao longo da história, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, vão os meus servos com os teus servos, embarquemos juntos e vamos fazer trabalho juntos. Mas ele disse, não, agora não mais. Aliança com o ímpio, eu já aprendi essa lição. Essa escola aí eu já passei, não vou mais viver esse problema aí. Quando as pessoas erram e têm a capacidade de aprender com os erros. Você sabe que existe duas maneiras de você aprender. Ou você aprende com os seus próprios erros, que dói para valer, ou você aprende com os erros dos outros, Tem pessoas que têm a facilidade. Ele viu o fulano errar ali, opa, vou ficar fora dessa. Não vou mais entrar ali. O irmão Orlando Matos, de saudosa memória, que congregava conosco aqui,
ele costumava traduzir isso para o seguinte provérbio: quando você vê as barbas de alguém ardendo, coloque a sua de molho. Você já aprendeu com aquela lição, você já viu que não vale a pena. Agora, algumas pessoas não, preferem bater com os burros na água, dar na cabeça e se arrebentar todinho, mesmo sabendo que viu os outros. Então ele aprende com os próprios erros, e com os próprios erros fica caro. E Josafá foi um que aprendeu com o seu erro. Ele foi com Acabe e pagou o preço alto por isso. Então, ele faleceu, e aí, então, isso aqui foi só um resumo da sua vida como um todo, porque nós já tínhamos visto histórias detalhadas sobre as batalhas de Josafá. E aí, então, como nós estamos na divisão dos reinos, falamos um pouco de Josafá, que era rei do sul, e agora vai passar um pouquinho para Acasias, que é o rei do norte. Ele assumiu o lugar de Acabe. Acabe foi o pior de todos. Mas vocês já observaram? No reino de Israel, não tem muita gente boa. Os reis de Israel sempre vão seguindo a tendência de Jeroboão, filho de Nebate. Sempre vão andando conforme a influência. Tem pessoas que dizem assim, porque fulano de tal, eles vão copiando a ideia dos outros e vão praticando as mesmas aberrações. E então, Acasias começou a reinar em Samaria no 10º ano de Josafá. Reinou só 2 anos. E nesses 2 anos ele teve a capacidade de fazer o que era mal perante o Senhor. Andou no caminho de seu pai, andou no caminho da sua mãe, Jezabel, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Fez pecar Israel, serviu a Baal, adorou, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo que fizera seu pai. 2 anos, suficiente para ele andar na mesma perversidade do pai, nos mesmos caminhos, na mesma idolatria. E por isso, o Senhor já tinha dado uma sentença a Acabe, dos seus filhos, e o Senhor já está fazendo isso acontecer. Disse a Elias naquele dia, olha, eu não vou fazer nos dias de Acabe, porque Acabe se rendeu, se prostrou, pediu misericórdia. Quando eu fiz, Deus deu a sentença para ele, que ele ia morrer, ia dizimar toda a sua família. Deus, ele se curvou, se prostrou, se humilhou, e Deus disse assim, eu não vou fazer nos dias dele, por causa disso. A palavra vai ser cumprida, mas eu vou deixar ele morrer primeiro. E Deus teve essa compaixão. E então, Acasias começou a reinar, só reinou 2 anos e fez o que era mal perante o Senhor. E um dia lá, nesses 2 anos, ele caiu de cima de uma grade lá alto do quarto, e uma queda naquela época que não tinha medicina, mestre, ortopedista e algumas coisas por aí, ele se achou acamado e disse, certamente vou morrer. Agora tem uma coisa que a gente precisa relacionar. Quando você está numa aflição como essa, e você não tem recursos médicos, não tem meio de sair dessa situação, a primeira coisa que passa assim, olha, eu vou orar, né? Nós cristãos, por exemplo, manda um recado lá para o pastor da igreja, ele diz assim, pede a igreja para orar por mim, né? Quantas vezes a gente recebe oração aqui, pede a igreja para orar, para que o Senhor diga, né, restaure a minha doença e tal, etc. E naquele contexto eles diziam assim, vamos chamar um profeta de Deus, vai consultar um homem de Deus ali, alguém que tem a palavra de Deus, procure saber se ele pode interceder por mim, ou se ele sabe se eu vou ficar bem ou não. Isso era costume de acontecer, os reis faziam isso. Todo mundo chama um profeta de Deus, chama um homem de Deus. Até o Saul, quando estava procurando a jumenta do pai, que era uma coisa assim tão fútil, tão comum, só uma jumenta que tinha sumido, eles tiveram a ideia de dizer assim, tem um homem de Deus ali, vamos falar com ele, que um homem de Deus pode dizer alguma coisa. Agora, por que Acasias mandou buscar um Deus lá fora? Um Deus, entre aspas. É porque Acasias não estava disposto a ouvir a verdade. Quando o sujeito está fora dos planos de Deus, quando ele está andando contra Deus, ele não tem a capacidade de dizer assim, eu quero ouvir Deus falar comigo. Porque ele sabe que o que Deus vai falar não vai agradar. Você lembra de Jeroboão, filho de Nebate? Ele pegou a mulher e vestiu a mulher toda a caráter, disfarçou a mulher e disse, vai lá na casa de Aías, o velho profeta, não se preocupe porque ele é cego, não enxerga mais nada, está mais velho do que não sei o quê. E você chega lá disfarçada, entra na cidade, não deixa ninguém saber quem é você, porque se eu for falar aqui, eu sei que esses profetas aqui, de Deus, de Baal aqui, eles não vão saber a verdade. Se eu for falar com o homem de Deus, ele vai dizer assim, você desobedeceu a minha palavra de que eu falei em nome do Senhor, você agora vem buscar ajuda? Então você vai lá e faz de conta que você nem sabe nem quem sou eu.
pergunta para ele se por acaso o filho do rei vai ficar curado ou se vai morrer. Aí a mulher saiu naquele disfarce, como você conhece a história, foi lá toda arrumadinha, entrou na cidade, passou, ninguém conhecia a mulher chegou de ponta de pé lá, o velho morava lá embaixo, eu acho que eu fico imaginando assim, aquele porão lá embaixo da coisa assim, quando ela abriu a porta, acho que a porta veio aquele barulhinho de porta velha assim, aí o velho gritou de lá, entra, mulher de Jeroboão. Eu sei, você veio aqui saber se o filho de vocês vai viver ou se vai morrer, porque ele está lá acamado, e olha, vai lá e diz para o teu marido que ele vai morrer. Que eu dei a ele tudo de bom, dei a ele a casa de meu servo Davi. Tirei ele do nada e transformei ele em responsável pelo meu povo. Agora, quando você chegar na cidade hoje, agora, daqui para lá, quando você botar o pé no batente da porta, ele morre. E com um detalhe, só esse aí vai ser sepultado, da família dele todinha. É o único que vai entrar numa sepultura. Os outros vão morrer todos também. Mas quem morrer no campo, os urubu comem. Quem morrer na cidade, os cachorros. Ninguém foge de Deus. O que faz Acasias aqui? Acasias diz assim, Deus me livre, eu não tenho a menor condição de falar com Deus. Chamou logo os seus homens e diz, vai lá na terra suponho a terra dos filisteus, né? Ecrom. Vai lá e consulta Baal Zebub, Deus de Ecrom, pergunta lá para ele se eu vou ficar bom dessa doença ou se eu vou morrer. Olha só, a asneira, quando o sujeito está cego espiritualmente. Ele sabe que não tem resposta coerente, ele sabe que não vai dar resultado nenhum, mas ele prefere fazer isso do que ouvir Deus falar. Davi, Saul, por exemplo, por que Saul foi atrás da feiticeira? Porque ele já tinha matado todos os profetas, porque ele já tinha matado todos os sacerdotes, ele não tinha como consultar a Deus em outra coisa, em outra situação, ele não tinha nem, e mesmo que ele quisesse assim, eu vou levantar a mão, os olhos para o céu e falar com Deus, ele não tinha coragem de encarar Deus, de se dirigir a Deus, porque ele não tinha feito em hipótese alguma aquilo que Deus ordenara. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Porque Deus pode dizer coisas agradáveis, mas pode dizer coisas confrontadoras. Deus pode dizer uma coisa que enche os seus olhos e a sua alegria, o seu coração, faz você chorar de satisfação, mas pode dizer coisa que não é boa para você ouvir. Acasias não queria ouvir Deus falar. Ele só queria saber se vai ficar curado. Mandou buscar Baal Zebub, Deus de Ecrom. Mas o Espírito de Deus chamou Elias. O anjo do Senhor diz, vai lá e intercepta lá os mensageiros de Acasias e diz para ele assim, por acaso não tem Deus em Israel para você consultar Baal Zebub? Vai lá e diz para ele isso e fala assim, assim diz o Senhor, só porque você foi consultar outro Deus e não, tendo Deus em Israel, nessa cama que você subiu dela você não desce. Você com certeza morrerá. Agora o rei acabou de mandar os soldados, lá vem os soldados de novo. Ué, voltaram por quê? Porque a gente, sim, encontramos um sujeito ali na estrada, ali no caminho, ele, assim, meio durão, meio fortão, não sei lá, palavra dura, palavra, né? Eu suponho que disse assim, um cara que falou e a gente não teve coragem de dizer não para ele. A autoridade, né? Suponho que é a autoridade espiritual. Porque fazer o soldado do rei voltar para trás não pode ter sido uma palavra sugestiva. Foi uma palavra com autoridade profética. Ele mandou perguntar assim, se por acaso não tem Deus em Israel, para a gente consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom, e ele disse mais uma coisa. O senhor vai morrer. Dessa cama você não desce. De que jeito é esse sujeito? Como é que ele se parece? Um sujeito vestido de um casaco de pelo, cingido com cinto. Já sei. Elias, é o presbítero. Pega um capitão com 50 homens e vai buscá-lo. O rei mandou, né? O rei mandou. E geralmente, no topo da sua arrogância, um rei fala assim mesmo. Pega 50 soldados para buscar um homem.
para buscar umzinho. E um homem desarmado, um homem que não guerria, um homem que não mata ninguém, um homem que não joga nem perto. Pega 50 soldados e vá buscá-lo onde ele estiver e traga aqui. E é claro que o homem saiu estufado o peito, né? Junta 50 soldados, chega lá no pé do monte. Elias está lá bem tranquilo em cima do monte. Homem de Deus! Ecoa no meio da monte. Assim diz o rei. Desce. Elias: eu não entendi bem. Eu sou homem de Deus? Bom, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Palavra simples. Elias não precisava fazer muitos esforços, não tinha que ter muito malabarismo aquela oração, não. O fogo desceu, esturricou os 51 soldados. Agora você fica imaginando aquele rei doente na cama, chama um soldado, chama outro. Chegaram? Não. Trouxeram o homem? Não. Não é possível. Até agora. Onde é que esse homem está? Trouxeram o homem? Não. Voltaram. Soldados voltaram? Não voltaram. Não, isso eu estou imaginando uma agonia do rei em ter uma resposta imediata. Cadê o homem que eu mandei buscar? Não é possível. 50 homens não trouxeram. Majestade, assim, tem um fumaceiro lá no pé do monte. Lá. Tem um cheiro de carne assada. Tem um negócio lá, eu acho que eles não vão voltar não. Deu algum problema lá, alguma zebra lá. Deu errado lá, os homens não vieram e não trouxeram o profeta. Pega outro soldado, outro capitão. Chama outro capitão e mais 50 soldados e vá buscá-lo. Eu fico pensando, não sei se você concorda comigo, mas uma pessoa quando está assim, nesse padrão de arrogância, às vezes baseado numa coisinha tão simples, às vezes está numa posiçãozinha, que ele pensa que é alguma coisa, ele tem a capacidade de pensar que pode mais do que Deus. E que passa por cima de tudo, que manda e que desmanda, que faz e que desfaz, e que ninguém pode impedir. E trata os outros como se fossem lixos, como se ele fosse autoridade. Aquela coisa toda, eu sou o rei. Resolvo do meu jeito. E o soldado, que também não tem lá muito juízo. O rei mandou, somos soldados do rei. Foi lá de novo no pé do monte. Homem de Deus! O homem de Deus está lá no mesmo lugarzinho. Não correu, não se escondeu, não foi para lugar nenhum. Está lá na sua meditação, na maior tranquilidade. E esse ainda foi mais apressado. Assim diz o rei, desce depressa. É agora, não é para amanhã não, é para já. E ele fala a mesma coisa. Se eu sou um homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Mais 51 torrado, já foi 102. Torradinho. Você pode imaginar, você lembra do texto passado? Que quando Acabe resolveu ir à guerra a qualquer custo, junto com Josafá insistindo, só tinha um profeta de Deus que era Micaías. Chama o Micaías, chama esse cara aqui. Ele disse, só não fala nada a meu respeito de bom, só fala coisa ruim, a profecia dele é sempre contra mim. Mas eu vou perguntar, eu vou voltar da minha guerra, eu vou lá contra os amonitas, vai dar tudo certo, e vai ser tudo bem, tranquilo. E Micaías disse assim, eu simplesmente vi todo Israel disperso como ovelha sem pastor, e uma voz gritando pregão, volte todo mundo para suas casas e para a sua terra. Ele falou, tá vendo? Pega esse sujeito e amarra ele, tranca ele lá na casa do cárcere, na prisão, e deixa ele lá passando a pão e água, até eu voltar em paz. Você lembra qual foi a resposta de Micaías? Se você voltar em paz, Deus não falou pela minha boca.
É impressionante como Deus cumpre a sua palavra. O soldado que matou Acabe jogou a flecha com raiva, jogou no ar. Não é possível que essa guerra tenha acabado. Eu estava doido para derramar sangue. Jogou a flecha assim, a flecha viajou até encontrar debaixo da armadura do rei e matá-lo no meio, escondido, disfarçado, sem roupa real, em cima de uma carroça. E o grito foi cumprido. Voltem todos para suas casas. A guerra acabou, o rei morreu. Um homem de Deus, quando tem convicção, ele sabe o que está dizendo. Ele disse, se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Por isso Elias falava com tranquilidade. Está me chamando de homem de Deus, e eu sou homem de Deus. Então, se eu sou homem de Deus, que se cumpra, né? Desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Mais 152 homens. 102 homens mortos e o rei lá esperando. Não é possível, rapaz. Não é possível. Não tem mais homem aqui não. Cadê o profeta que eu mandei buscar? O homem que eu mandei buscar? Um sujeito. O que é isso? O que está acontecendo? Majestade, acho que eles não vêm não. Porque pelo que eu ouvi falar, né, fulano que veio de lá, né, o cavalo que passou lá perto, não sei quem que escutou o barulho, acho que teve lá um negócio lá, acho que morreu gente lá. Eu tenho a impressão que eles não vão voltar não. Eu acho que o senhor pensar em outra situação aí. A situação, você já parou para pensar como um sujeito irracional, como a cegueira espiritual destrói um homem? Não era para ele ter pensado no primeiro momento, quando morreu 52 homens, 51 homens, já era para ele ter pensado assim, não, peraí, então vai lá alguém, por favor, vai uma missão de paz, vai alguém lá e implora para que ele... Não, mandou a terceira vez, pega outro capitão e 50 e traz esse homem aqui. E lá vai o outro capitão. Mas esse era mais servo, né? Era mais esperto. Ele já foi de joelho. Já foi se arrastando, já chegou lá gritando, né? Ajoelhado, homem de Deus! Quando o homem de Deus escutou, misericórdia, socorro! Tenha misericórdia de nós! Tenha por preciosa a minha vida e a vida desses 50 servos teus que estão aqui. Nós sabemos que 102 já foi. Mas se o Senhor tiver misericórdia e tiver compaixão de nós e poupar a nossa vida, ajude nós, por favor, né? Somos soldados, estamos cumprindo nossa missão, fomos ordenados, não temos outra alternativa, e a situação é meio complicada, e eu só... nessa imploração, o Espírito do Senhor falou, pode descer com ele, não tenha medo não. Quer ouvir a voz de Deus agora? Impressionante, ele não quis, ele fugiu, ele correu, ele saiu por todos os lados para não ouvir Deus falar. Mas não tem jeito. Deus vai falar. Deus vai falar. Você pode fazer o que quiser, quando Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Ele vai falar. Isso não tem jeito de não falar. Uma época dessa, um dos nossos irmãos aí da visita, teve um parente acidentado e ele ficou numa cadeira de roda muito tempo. Chegou a falecer depois. Mas ficou paraplégico, tetraplégico, sei lá, só mal se movia. E aí então, a gente ia visitá-lo, orar com ele, tentar falar alguma coisa, e ele dizia assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, certa feita, eu disse a ele, olha, Deus às vezes tenta falar com você de tanta maneira. Vem cá, me ouve, senta aqui, vamos conversar. E a gente diz, não. Quer viver a nossa vida, da nossa regalia, do nosso jeito, não quer obedecer a nada, acha que tem, né, está ganhando algum dinheiro, tem alguma coisa, eu faço e esse do meu jeito e acabou. Mas agora está na presença de Deus e vai ouvir Deus falar. Dura pena, mas morreu crente.
Ninguém quer isso, né? Você ouve dizer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu vou dizer para você, o melhor momento é agora. Lá não vai ser legal não, melhor aqui logo. Confessar que Ele é o Senhor enquanto você tem vida e condições. Por quê? Porque quando você resiste a ouvir a voz de Deus, né? Paulo diz que nos últimos dias as pessoas teriam um comichão nos ouvidos. A verdade ia doer, coçar os ouvidos, né? E aí por isso, para não ouvir a verdade, eles iam constituir mestres segundo as suas próprias concupiscências, só para passar a mão por cima e dizer tudo que eles gostam de ouvir, agradar. Ah, você está bem, beleza, faz assim que o Senhor é contigo e o Senhor vai te dar vitória. Afinal de contas, rapaz, nós somos de uma geração aquela que é filho do rei, vamos sentar no trono, o Senhor vai dar tudo, né? Toma posse, está escrito, é do Senhor Jesus, isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Aí você constitui pessoas assim. Mas não é Deus falando. Deus falando é assim. Quando Ele fala, Ele pode dizer coisas muito boas que agradam o teu coração. Mas Ele também diz não. Ele também diz coisa que vai doer lá no fundo da alma. Ele pode dizer e reverter como fez com Ezequias. Tu vai morrer, arruma a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque você vai morrer. E Ezequias chorar, e ele dizia assim, oh meu Deus, esse homem é fiel mesmo, né? Senhor, tu sabe que eu sou fiel. Tá lá, vai lá e diz para ele que eu voltei atrás, eu vou reverter a situação, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus é bom a esse ponto, Deus é capaz de retroceder por causa da sua misericórdia e da fidelidade do crente. Mas escute uma coisa. Se Deus quiser falar com você, deixa Ele falar, porque Ele fala o que quer, quando quer, do jeito que quer. Acasias viveu isso a duras penas, porque depois de toda essa tragédia, Elias foi levado à casa dele, mas Acasias não falou, só Elias que falou. E quando ele foi entrando, já foi perguntando, por acaso não há Deus em Israel para você mandar a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então eu vim dizer em nome do Senhor. Você subiu nessa cama, você não desce dela, você vai morrer. E ele fez o quê? Morreu. Só isso. Sem chance. Sem chance. Às vezes a gente canta músicas, fala, Senhor, fala comigo, levanta as mãos, danças, quero ouvir a tua voz, quero que o Senhor fale no meu coração, quero ouvir o Senhor falar comigo. Mas às vezes não estamos dispostos a falar. Só que quando Deus quer falar, Ele fala. Porque de alguma forma, eu sempre me lembro do profeta Amós, que Amós falou com Israel de várias maneiras e Israel não ouviu. E um dia o profeta Amós elaborou as seguintes expressões. Eu mandei o profeta e o profeta falou e você não ouviu. Eu usei os sacerdotes e os sacerdotes falaram e vocês não ouviram. Aí então mandei a fome, a seca. Passaram fome, perceberam que eu estava lá, mas não ouviu. Então mandei o gafanhoto. O gafanhoto comeu toda a coisa que tinha e vocês assim mesmo não ouviu. Aí eu mandei uma seca tão terrível, e eu comecei a fazer teste com vocês. Eu fazia chover numa terra aqui do lado e não chover na do vizinho. Chover na fazenda do vizinho e não chover na sua. E nem assim você não ouviu. Eu fiz chover numa cidade e na outra não. E vocês correram para aquela cidade para buscar água. Foram lá, beberam, mas não mataram a sede. Comeram e não mataram a fome. Ganharam dinheiro, mas o dinheiro era como se botasse no saquetel furado. E eu falando, e eu batendo na tecla, e eu confrontando, e eu apertando, e eu convocando. E ninguém quis ouvir.
Então agora, Israel, te prepara para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque Ele vai falar. Ele vai falar. E olha, irmãos, diga-se de passagem, é bom ouvir a voz de Deus. Amém? Faça como Samuel. Fala, Senhor. Teu servo ouve. Vamos orar ao Senhor.